Bom dia. Sou o professor Saulo Mendonça, professor na Universidade Federal Fluminense. E hoje gostaria de falar um pouco sobre algumas alternativas legais para pequenas e médias empresas que se encontram em situação de crise financeira, econômica e patrimonial, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de distanciamento social por conta de uma questão de saúde, em razão da pandemia da Covid-19. Independente da questão momentânea, a gente sabe que a situação para as pequenas e médias empresas nunca foi confortável, né? Tem várias estatísticas aí que demonstram que as pequenas e médias empresas costumam ter um tempo de vida útil mediano até 3 anos, pelo menos 50% das pequenas empresas elas costumam quebrar nos primeiros 3 anos. Isso tudo apesar de uma série de dispositivos legais que são focados na proteção das pequenas empresas. E essa situação momentânea pela qual a gente está passando tem tornado essa dificuldade delas um tanto quanto mais pesada, né? Mais difícil a situação de subsistência, de sobrevivência propriamente dita. Vou pedir licença para compartilhar com vocês aqui uma tela sobre algumas informações que eu coletei com o intuito de clarear um pouco essas minhas reflexões na expectativa de que isso possa ajudar algum pequeno empresário ou os estudantes a compreender melhor essa situação da crise das pequenas empresas. Então, o título que eu identifiquei aqui é Pequena Empresa entre a Recuperação de Empresa e Falência, para identificar, ao final, algumas hipóteses que podem ser estudadas pelo pequeno empresário. Logo que essa situação começou, lá em março, o governo anunciou aí algumas medidas de apoio a pequenas empresas, voltado para adiamento de pagamento de imposto, que geraria aí uma economia aos cofres públicos na ordem de 22 milhões, e a liberação de recursos na ordem de 5 bilhões para o programa de geração de renda. Essas foram umas medidas paliativas iniciais, outras propostas começaram a ser estudadas e debatidas no âmbito legislativo, né, a partir de medidas provisórias emitidas pelo Poder Executivo Federal, e a Câmara converteu, né, aceitou a medida provisória, transformando uma dessas medidas provisórias, transformando na Lei 1399, que entrou em vigor agora em 18 de maio, exatamente 2 meses depois das primeiras medidas anunciadas pelo governo. Essa Lei 1399, ela veio instituir o chamado PRONAMP, né, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Basicamente, o PRONAMP consiste na liberação de uma linha de crédito pelos bancos públicos e privados, qualquer instituição bancária autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na ordem de até 30% da receita bruta anual, calculada com base no exercício social de 2019. Ou, se a empresa tiver menos de 1 ano de funcionamento, o limite desse empréstimo pode chegar até 50% do seu capital social ou 30% da média do seu faturamento mensal, daquilo que for mais vantajoso. Uma primeira observação que a gente precisa fazer aqui, a respeito dessa liberação de linha de crédito nos termos da Lei 13.999, é que as pequenas empresas que venham solicitar essa liberação de crédito, elas precisam estar devidamente registradas na junta comercial, no registro público de empresas mercantis. Elas precisam ter um CNPJ ativo e precisam comprovar uma regularidade fiscal. Então, só por aí a gente vai perceber que uma grande parcela de pequenos negócios, de pequenos empreendedores, vão estar fora do alcance dessa alternativa legal de apoio às pequenas empresas, por não terem registro legal cadastrado ou terem alguma deficiência, algum atraso, alguma inconsistência na sua regularidade fiscal. Essa linha de crédito funciona de que forma? Ela vai ser liberada pelas instituições bancárias e garantida pelo recurso público. Então, o banco vai liberar um recurso próprio a partir de uma análise de crédito feita sobre os dados do solicitante e, havendo inadimplência, essa inadimplência pode ser garantida por um fundo garantidor de operação nos termos da Lei 13.999. O que a lei pede em contrapartida dos pequenos empresários? Ela pede em contrapartida, basicamente, a preservação do quantitativo de empregados, né, em número igual ou superior ao verificado na data da publicação da lei. Então, vamos supor que o seu pequeno negócio lá empregue 10 pessoas, você venha requerer uma linha de crédito nos termos da Lei 13.999, seja concedido. Você não vai poder dispensar nenhum desses 10 funcionários. Pode até dispensar, mas você vai precisar recontratar. Você não pode diminuir
a quantidade de empregados que você tem na sua folha de pagamento, pelo menos até o 60º dia depois do recebimento da última parcela. Esse valor que você tomar emprestado, você vai precisar restituir ao banco em 36 parcelas iguais, mensais, sucessivas, acrescidas de juros na taxa Selic, mais 1,25% ao mês. Aí você vai pensar, pô, eu já estou endividado, né? A situação financeira já não está boa, o meu fluxo de caixa caiu, será que obter um empréstimo agora é a melhor alternativa que eu tenho? O que a lei me garante mais? Bom, antes da gente seguir, né, no que a lei garante, a gente deixa esse registro aqui que o Pronamp ele tem uma proposta nos termos da Lei 13.999 de se tornar uma institucionalização, um programa de Estado, não só um programa de governo, mas um programa de Estado que vem institucionalizar o microcrédito produtivo. Analisando a proposta fora de um contexto de crise nos termos que a gente está vivenciando, lamentavelmente, não é de todo ruim, né? Você obter uma linha de crédito aí em 36 vezes, com taxa Selic, a taxa Selic tem caído, mais 1,25 ao mês, é uma forma de apoiar, de incentivar o microcrédito produtivo. Mas talvez não seja o melhor momento para a gente fazer essa opção, né? Apesar das propostas de mitigação da crise financeira das pequenas empresas por parte do governo, há uma pesquisa feita pelo Sebrae indicando que em mais de 10 mil pequenos empresários que foram pesquisados, até 30 de abril, entre 30 de abril e 5 de maio, perdão, 38% solicitaram crédito e só 14% conseguiram. Então, o que a gente verifica é o seguinte, apesar das propostas legislativas, dos dispositivos legais que defendem, que tentam proteger o pequeno empresário, obter esse recurso, obter essa ajuda, nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão simples, né? Você tem aí uma margem de insatisfação com os instrumentos de proteção, de fomento da pequena empresa relativamente grande. Isso apesar da gente ter na Constituição Federal de 88 dois dispositivos que garantem a tutela da pequena empresa com o princípio da ordem econômica e financeira do Estado. Segundo o artigo 170, inciso 9 e 179 da Constituição, toda pequena e média empresa tem que ter um tratamento favorecido e diferenciado. Esse tratamento favorecido e diferenciado, garantido por uma lei especial, que é o Estatuto da Pequena Empresa, que vai definir o que é ou como se enquadra, né, em pequena empresa a partir de um critério objetivo de rentabilidade bruta anual. Né, a gente está vendo aqui os 3 patamares para microempresa, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte. Apesar desse critério objetivo, apesar dos princípios constitucionais voltados para a defesa e até fomento do pequeno negócio, a gente tem uma dificuldade de operacionalizar esse fomento e esse tratamento diferenciado relativamente grande. Digo isso porque, apesar da proposta recente do Pronamp, a gente já tinha, desde a Lei 11.101, que é de 2005, uma previsão de um plano especial de recuperação de microempresas e empresas de pequeno porte. Como assim? A Lei 11.101, de 2005, como a gente viu aqui no slide anterior, vou voltar um pouquinho só para a gente poder observar melhor, ela regulamenta a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e sociedade empresária. Dentro desse contexto, 3 dispositivos legais dessa lei, os artigos 70, 71 e 72, eles prevêem um plano de recuperação judicial especial para microempresas e empresas de pequeno porte, considerando aquele normativo constitucional que determina que as pequenas empresas tenham um tratamento favorecido diferenciado perante a lei. Ok? Mas como é que é esse plano especial? Como é que funciona esse plano especial? Ele, de fato, representa um procedimento favorecido, diferenciado para a pequena empresa? Vamos ver. Primeira observação que a gente faz dentro desse plano especial é o seguinte, que as pequenas empresas elas podem apresentar esse plano especial de recuperação na forma do artigo 51 da Lei 11.101. O que esse artigo exige? Se você observar esse dispositivo dentro da lei, você vai verificar que é extremamente complexo o requerimento de recuperação judicial. E não há diferença nenhuma entre o requerimento de recuperação judicial para pequenas empresas e empresas de grande porte. Tudo que é exigido no artigo 51 se aplica aos 2 segmentos, grandes empresas, pequenas empresas. A única diferença é que as grandes empresas precisam apresentar livro diário e as pequenas empresas podem usufruir de um livro caixa. Mas se você for verificar item por item, você vai perceber que requerer a recuperação judicial por si só já é um custo, já é um ônus, já representa um ônus que talvez não seja justificável ou viável nesse momento que a gente está vivenciando de uma crise um pouco mais intensa.
E quem que pode ser atingido, quem que pode fazer parte desse plano de recuperação especial de pequenas empresas? Apenas os créditos que são autorizados por lei, ou seja, créditos vencidos e que não sejam exceções legais. Crédito de repasse oficial, por exemplo, não pode fazer parte no rol de credores de uma empresa em recuperação, se for uma empresa de pequeno porte. Então, eu vou apresentar o meu plano de recuperação de pequenas empresas, considerando apenas aqueles credores que a lei permite que renegociem os seus créditos comigo e apenas aqueles credores que sejam titulares de créditos vencidos. Titulares de créditos vincendos, ou seja, a vencer, ainda não vão poder fazer parte desse plano aqui. Na sequência, a gente continua analisando esse plano especial de recuperação de pequenas empresas, a gente vai observar que a gente vai ter apenas 60 dias para apresentar esse plano a partir da decisão que deferiu o processamento. Ou seja, você vai atravessar em juízo o seu pedido de recuperação judicial, o juiz vai dar um despacho saneador, vai deferir o processamento da recuperação e a partir desse dia você vai ter 60 dias para apresentar o plano de recuperação. Então, qual é a sugestão? Que ao decidir por requerer recuperação, você já tem uma minuta, um esboço desse plano em mente para poder apresentar dentro do prazo legal. Do contrário, seu requerimento vai ser convolado numa falência. Você pode questionar, pô, mas se eu já estou devendo e não tenho de fato condições de pagar, talvez falir não seja um mau negócio. Vamos guardar essa informação que a gente já vai chegar na autofalência. Pode ser que de fato falir não seja um mau negócio. Mas requerer a recuperação e vê-la convolada em falência, eu entendo como um mau negócio sim. Por quê? Porque você vai ter um custo operacional para chegar a esse momento aqui. Você vai ter que recolher custos processuais, vai ter que pagar honorários advocatícios, mais despesas com a produção de outros documentos que aquele artigo 51 que falamos há pouco vai exigir que você apresente junto com a sua petição inicial. Todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencido, salvos excetuados por lei, podem compor o seu plano de recuperação. O que é esse plano de recuperação propriamente dito? É uma forma que você vai tentar compor com os seus credores uma novação, ou seja, uma repactuação das dívidas que você tem em andamento. Só que essa repactuação tem que prever que o pagamento vai se dar em até 36 parcelas mensais iguais e sucessivas, acrescidas de taxa Selic. Então, você não vai ter uma liberdade de renegociar da melhor forma que for para você. Você pode renegociar sim, mas vai ter que renegociar nos termos da lei. E o pagamento da primeira dessas 36 parcelas tem que se dar impreterivelmente 180 dias depois da data do requerimento. Então, se você atravessar o requerimento em juízo hoje, conta 180 dias, você vai ter que estar pagando a primeira parcela impreterivelmente, sob pena de ter a sua recuperação convalada em falência também. E, além disso, você vai ter uma dificuldade de aumentar despesas, por exemplo, se a situação começar a melhorar e você precisar contratar mais funcionários, você vai ter dificuldade com isso, porque a contratação de novos empregados, o aumento de despesas, vai estar condicionado à autorização judicial. Então, em resumo, seu plano de recuperação não abrange todos os credores, mesmo aqueles de créditos já vencidos, não abrange todos, alguns são excetuados por lei, como credores de repasse oficiais. O seu plano precisa prever o pagamento das suas dívidas em até 36 parcelas iguais mensais sucessivas acrescidas de taxa Selic, e a primeira parcela tem que ser paga impreterivelmente 180 dias depois de requerida a recuperação judicial, nos termos desse plano especial, e qualquer aumento de gastos da sua empresa vai ter que ser autorizado pelo juiz. Então, essas informações são essenciais para você poder ponderar e verificar o seguinte: é viável requerer a recuperação judicial da minha pequena empresa? Ainda para fechar esse plano especial, né, essa forma que a legislação definiu de recuperação das pequenas empresas. O seu pedido de recuperação, com base no plano especial, não vai permitir a convocação de uma assembleia de credores, ou seja, você não vai poder chamar os seus credores para tentar compor com ele uma melhor forma de recuperar a sua empresa. Você não vai poder negociar particularmente com cada um deles, mesmo os credores de titulares de créditos negociáveis, qual é a melhor forma de você chegar a uma recuperação. Essa forma ela vai ser definida pela lei e exigida pelo juiz. Então, você está requerendo recuperação judicial de uma pequena empresa, você está, entre aspas, comprando o pacote pronto. Ok? E esse pedido de recuperação não vai suspender eventuais ações, execuções ou protestos que você tenha ativo. Então, se você requerer recuperação nos termos da Lei 11.101 da sua pequena empresa, você precisa já de imediato pensar numa minuta de plano de recuperação que considere que as suas dívidas podem aumentar
durante o tempo desse processo, se eventualmente você for condenado numa execução que esteja em andamento, se você for condenado numa ação de cobrança que esteja em andamento. Elas não vão poder fazer parte do plano de recuperação e nem vão ser suspensas em tempo que você estiver em recuperação. E o juiz pode simplesmente julgar improcedente seu pedido. Né? Você não tem a oportunidade, nos termos da lei, de renegociar diretamente com seus credores, e ele, verificando que os termos que você apresentou não são exequíveis, ele pode simplesmente julgar improcedente o seu pedido. Aí entra a situação da autofalência. A lei prevê a possibilidade de você requerer a própria falência. Mas isso pode ser viável? Por que eu iria requerer a minha própria falência? Primeiro, por reconhecer que a sua capacidade econômico-financeira é insuficiente para honrar os compromissos. Segundo, que, uma vez decretada a falência, você vai ter na sentença de encerramento desse processo falimentar o reconhecimento da insuficiência de patrimônios para honrar os compromissos financeiros e o início da contagem do prazo prescricional das suas obrigações. Então, se você requer a autofalência e ela é deferida, o juiz reconhece que você não tem condições de honrar os compromissos que você tem assumido, depois de 5 anos, se você não cometer nenhum crime falimentar, as suas obrigações elas vão se tornar inexigíveis. É o efeito da prescrição. As obrigações elas deixam de ser legalmente exigíveis. Então você, vou dar um calote institucionalizado? Não. Você está reconhecendo a sua incapacidade de honrar os compromissos e a lei te garante que depois de um certo tempo, essas dívidas elas são prescritas. Então a autofalência pode ser uma alternativa viável, se você não verificar condições de requerer um financiamento bancário ou uma recuperação judicial. A última alternativa que eu gostaria de apresentar, nesse primeiro momento, é a recuperação extrajudicial, que nada mais é do que um acordo. Você chamar os seus credores, particularmente, individualmente ou em grupo, e tentar compor com eles uma inovação. Fazer com eles um novo trato, um novo acordo, para verificar uma forma mais viável de honrar os compromissos assumidos. Esse acordo pode ser homologado em juízo, e aí se transformaria em título executivo judicial, mas não há nem obrigatoriedade legal e, no meu ver, nem necessidade para tanto, porque é uma despesa que você não precisa ter. Então, a minha sugestão é a seguinte, vamos fazer uma reflexão individual. Como é que está a sua despesa, como é que está a sua receita? A sua despesa está esmagando um pouco de receita que você tem? Você consegue visualizar em médio e longo prazo uma forma de respirar, uma forma de ganhar fôlego e retomar os seus negócios? Se você não consegue visualizar isso, médio e longo prazo, fica as alternativas. O que você vai fazer nesse instante? Tentar obter um financiamento bancário, que não é garantido, né? O banco vai fazer uma análise de crédito, pode ser que ele não libere. Requerer um plano especial de recuperação judicial nos termos da lei, que a gente viu que não é tão simples nem barato. Propor uma recuperação extrajudicial e tentar renegociar administrativamente com seus credores. Pedir a autofalência e reconhecer a sua incapacidade financeira de honrar os compromissos e esperar que o tempo prescreva, decrete a prescrição das suas obrigações. Mudar de segmento talvez seja uma alternativa. Às vezes o maquinário, a mão de obra especializada de que você dispõe, não atende mais momentaneamente ou não vai mais atender uma determinada demanda, mas pode ser redirecionada para uma outra demanda que tenha surgido ou que esteja em crescimento em razão da crise que a gente está vivenciando. Ou, por fim, simplesmente deixar os equipamentos em stand-by. Seu fluxo de caixa parou, mas se você também não tem dívida e não está querendo correr o risco de contrair dívidas que entenda que talvez não possa pagar, talvez seja interessante deixar tudo parado um pouquinho, fechar as portas, deixa em stand-by, espera a coisa melhorar um pouco e, quem sabe, daqui 1 mês, 2 ou 6 meses, as coisas começam a melhorar e você reabre o negócio e volta a ativo. Bom, essas são as minhas considerações iniciais. Eu estou à disposição para críticas, sugestões, questionamentos e o que mais eu puder contribuir para uma reflexão de uma melhor alternativa para sair desse momento de crise que está afligindo a todos nós. Um abraço, até lá.